Olá! No programa de hoje vamos conversar daqui a pouco com o cantor e compositor baiano Man, que faz show amanhã no Teatro São Pedro. Tem as notícias da Feira do Livro de Porto Alegre e começamos falando de um painel que acontece sexta e sábado na Fundação Iberê Camargo. É a 9ª jornada de Pronto Psiquiatria e um dos temas, uma das palestras, é o teatro como forma de expressão da loucura, com participação do escritor Donald Schiller e do crítico e pesquisador de teatro Luiz Francisco Vasilevski, que está aqui. Tudo bom, Vasilevski? Olá, Newton. Sempre um prazer estar aqui no Estação Cultura. Boa tarde. Pois é, e nesse painel, né, você vai falar sobre teatro e loucura, a partir de um autor gaúcho, que é o Corpo Santo, né? E de que maneira você vai, então, colocar a biografia, que é muito legal, do Corpo Santo, também a sua produção dramatúrgica, e que conexões que tem aí entre teatro e loucura? Bom, o Corpo Santo é como disse o Odinir Fraga uma vez, ele é uma esquisitice do teatro brasileiro, porque ele escreveu as peças dele no século XIX, ele foi internado como louco aqui em Porto Alegre e também no Rio de Janeiro, onde o Corpo Santo foi internado é a UFRJ, e ali tem uma sala com o nome dele, uma sala de teatro Corpo Santo, e a obra dele foi redescoberta a partir da década de 50 do século passado. Então, ele é, digamos, um prato cheio, não só para quem gosta de teatro, mas para os médicos, psiquiatras, porque nesse seminário que eu vou participar, eu vou falar muito dos diagnósticos que ele teve no século XIX, que estão, assim, ele foi diagnosticado, alguns diagnosticaram ele como em perfeita consciência, outros diagnosticavam que ele tinha uma leve euforia, outros diagnosticavam que que ele sofria de monomania, e isso fez com que ele fosse interditado judicialmente naquela época. Então, é assim um prato cheio essa relação do teatro dele, que muitos consideram ele um gênio, como uma das figuras mais significativas do teatro brasileiro, e que era um louco, em que em vida foi só considerado um louco. E dentro do teatro dele, da dramaturgia dele, aspectos podem levar a esse pensamento, né, de um cara maluco, um cara louco, porque na realidade você estava falando, né, que ele foi um dos precursores, ou é considerado um dos precursores do teatro do absurdo, né, e que é um gênero teatral que até hoje muitas pessoas não compreendem como dramaturgia, quer dizer, olhando pelo senso comum, né? Tem a questão que o Corpo Santo ele tem algumas peças que são montáveis, porque elas ainda mantêm alguma estrutura, mas outras são totalmente caóticas. Eu, por exemplo, estou estudando agora uma que é a Impossibilidade da Santificação, que tem 30 personagens, 24 páginas, e uma personagem entra, uma outra sai, não tem conexão nenhuma. E no meio disso tem assim, um monólogo de uma personagem de 3 páginas, divagando sobre questões existenciais. E as peças do Corpo Santo que chegaram à cena, e é bom, acho que também frisar que Corpo Santo nunca comercialmente foi um autor que interessasse as grandes companhias. Ele é um autor mais que é objeto de fetiche acadêmico, porque as peças dele são curtas e são totalmente assim piradas. Então, a primeira montagem que teve de Corpo Santo foi um século depois que ele escreveu. Ele escreveu em 1866 as 17 peças que nós temos acesso até os dias de hoje. E aí, em 1966, o Antônio Carlos Sena dirigiu As Relações Naturais, Mateus e Mateusa, e Hoje Sou Um, Amanhã Sou Outro, que ainda tem você consegue ter algum enredo, mas mesmo assim são enredos caóticos. E essas peças, né, que temas que ele tratava, e são temas que estão atuais hoje? Ele foi precursor também na temática. Por exemplo, As Relações Naturais fala sobre prostituição, mas não aquela prostituição romântica do século XIX, da Dama das Camélias. É a prostituição, digamos, mais atual. Uma parte da peça se passa num bordel, e nisso ele foi realmente à frente do seu tempo na forma como ele tratou o tema da prostituição. Ele também é o autor da primeira peça gay
do teatro brasileiro, que é a separação de dois esposos. Isso as recentes histórias do teatro brasileiro registram como que Corpo Santo foi o autor da primeira peça que falava do casamento de dois homens. Olha que legal. Bom, o seminário ele acontece no dia 8 e dia 9 de novembro, lá na Fundação Iberê Camargo. No dia 8 vai acontecer a palestra de abertura, a partir das 8h30 da noite, sobre saúde mental, arte e cultura, com o psiquiatra argentino Carlos Caruso. Depois, no dia seguinte, vão ser várias palestras, cinema e loucura, e também o teatro e loucura, tudo lá na Fundação Iberê Camargo. Vasilevski, obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Convido todos a estarem lá. Legal. E a 50ª Feira do Livro de Porto Alegre também é um ambiente que atrai muitas crianças e, por meio de uma programação vasta para o público infantil, o incentivo e a formação estão garantidos. O espaço dedicado ao público infantil foi reduzido este ano na feira, devido às obras de revitalização do Cais do Porto. Mas as atividades foram mantidas dentro de um amplo projeto de formação de leitores. Eu estou aqui há 17 anos. E quando eu cheguei em 97, me contaram que no ano anterior a feira tinha contato com 2 expositores que vendiam livros só para crianças, que era a Livraria Paulinas e a Livraria Aurora. E havia uma programação com palhaços, contadores de histórias, uma programação que essas empresas organizavam. A partir do ano seguinte, começou a aumentar o número de expositores e também começamos a preparar algo especificamente para as escolas. Nos primeiros anos havia muitos espetáculos, mas com o tempo nos demos conta que era muito mais efetivo, se estávamos realmente comprometidos com a formação de leitores de literatura, oferecer mais encontros com autores. E tínhamos um pouco de medo no começo, assim, de mudar tão radicalmente a programação, mas a gente se deu conta que os professores adoraram e que as crianças, depois de lerem os livros, quando vem à feira, elas ficam felicíssimas de conhecer, enfim, o autor do qual leram 1, 2, 3 ou mais títulos, né? A programação dedicada às crianças inicia antes mesmo da Feira do Livro ser montada aqui no centro de Porto Alegre. Este ano estão sendo promovidos 190 encontros nas escolas. Já aqui, na área infantil e juvenil, os leitores terão a oportunidade de encontrar mais de 130 escritores. No Rio Grande do Sul, há mais de 130 feiras municipais de livros, sem contar as promovidas por escolas, clubes de serviços, bibliotecas, etc. E todas elas foram surgindo a partir do modelo da de Porto Alegre. A maioria, quase a totalidade delas é realizada na rua, em algum lugar de grande fluxo de público. O modelo que se vê no Rio Grande do Sul é o de Porto Alegre. E não se encontra paralelo em outro estado brasileiro essa profusão de feiras. Em nenhum outro estado há tantas feiras, né? Este trabalho de formação conta com um agente importante para estimular as crianças, o escritor. Um exemplo é Jorge Luiz Martins. Seu primeiro livro, Meu Nome é Jorge, foi um dos mais vendidos da feira de 2010. Aqui é um ponto de encontro da literatura. Isso aqui é aprendizado, é convivência. Aqui que devemos vir, né? Então eu conclamo todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que têm livro em casa para doação, alguma coisa, trazem para cá, trazem seus filhos para cá. As escolas trazem os alunos para cá, né? Vamos trazer para cá e vamos fazer com que eles tenham acesso à leitura e ao conhecimento. Neste ano, o autor está lançando o segundo infantil, mas que não é baseado em histórias do mundo da fantasia. Seus personagens são criados a partir de sua experiência pessoal. Eu fui menino de rua, eu fui catador de papel e andei por 6 anos nas ruas. Dormia em cemitério, carros abandonados. Então as pessoas passavam a me encontrar, pessoas que me levavam, que me pagavam comida, lanche. E olhavam para mim e diziam, não é possível que tu estás vivo, momento. Então depois já de empresário, agora bem estruturado, eles começaram a me instigar e me cobrar. Tu tem que escrever isso, tu tem que botar no papel e escrever um livro. Tu é um exemplo para os jovens e para os adolescentes. E eu comecei a meditar sobre isso, que eu teria que ter muita coragem para escrever. Porque tu imagina eu voltar atrás, né, relatar tudo, reviver tudo novamente, para mim foi muito difícil.
Eu te confesso que eu chorei muitas vezes escrevendo esse livro, largando esse texto no computador. Mas decidi pensando da seguinte maneira, que se eu salvasse um jovem, já teria valido a pena ter escrito. Quanto é significativo estar lançando esse livro aqui na feira, né, sendo que tu já morou aqui na Praça da Alfândega? Para mim, as pessoas brincam, mexem comigo. Jorge, tu não te deu conta que os jacarandás se dobraram na Praça da Alfândega? Eu digo por quê? Que tu dormia nos bancos da Praça da Alfândega. E é inédito hoje, é uma coisa inédita tu voltar na Praça da Alfândega para autografar um livro. Então, para mim, é muito gratificante e emocionante ao mesmo tempo. É diferente isso tudo que está acontecendo. Cláudia Tages está lançando mais um livro. Em estilo de conto, a escritora fala sobre a raiva. Se a fila é longa, aqui na Praça de Autógrafos, alguns nomes nos vêm à cabeça. E figuram nesta lista escritores gaúchos que vendem muito durante a feira. Um deles, com certeza, é Cláudia Tages. Primeiro levei só o seu João, que estava aqui hoje, e minha mãe. E os meus irmãos estavam trabalhando, então daí melhorou, né? O 9º lançamento de sua carreira é Sangue Quente, o primeiro de contos. Tinha alguns que eu já tinha escrito há algum tempo, daí eu reescrevi eles, para não ficar assim com cara de coisa velha. E os outros vieram a partir disso, assim, sempre com essa coisa de... Ah, meu Deus, essa raiva que não é exatamente uma raiva que vai destruir ninguém, mas é mais uma raiva engolida. Tem vários tipos de raiva, mas tem uma atenção especial de alguns que são sobre a TPM, porque acabou compilando. Porque assim, todo mundo fala que, TPM, eu vou matar, eu vou não sei o quê, eu vou assassinar, eu vou entrar num shopping e morder todo mundo. Eu fiquei pensando, que desculpa para ser mal educado, né? Então, daí eu fiz os meus personagens assim, quem mais sofre com elas são os caras, na verdade. O livro da Cláudia é Contos com Alguma Raiva. Já imaginou essa pessoa sendo raivosa? Impossível imaginar. Ela é toda doce, toda querida, né? Com raiva, não sei de onde ela consegue tirar raiva. Tá curiosa para ler o livro? Vou para casa agora, imediatamente começar a ler. Já comecei a ler na fila, já bem legal, bem estilo dela, mas gostei das coisinhas de raiva, assim, a gente se identifica. Vocês conhecem a Cláudia? Sim, somos amigas. Legal. Então, ela é uma pessoa raivosa? Não que a gente saiba. Pior que eu sou boazinha, né? Mas eu acho que eu sou, pelo menos, mas escrevendo, assim, a pessoa tem essa oportunidade de ser outras coisas também, né? Ela leva a jeito. Porque, assim, eu não queria estar na frente da raiva da galera. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo